Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Eu percebi que se eu ficar esperando pra conseguir ter tempo pra gravar vídeo pra vocês, eu nunca vou gravar, porque eu também quero fazer um negócio legal, sabe? Eu queria ficar maquiada e ter um fundo legal, mas não tenho tempo pra isso. Mesmo não tendo tempo pra isso, eu gosto de criar conteúdo, né? Então eu falei, quer saber? Eu não vou ficar mais empreendendo nisso. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com o que elas vão escutar no vídeo do que como eu estou no vídeo, ou o fundo, ou qualquer coisa. Mas eu acho tão bonitinho, mas enfim, né? Essa sou eu, fazer o quê? Já tentei, não consigo, e enfim. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma coisa que vocês sempre me perguntam. Fazer intercâmbio antes ou depois da faculdade? Então, sem muitas delongas, eu vou contar pra vocês como é que foi essa decisão pra mim. Quando eu decidi que eu queria ser au pair, eu tava fazendo faculdade de publicidade no Brasil. Só que assim, eu trabalhava na área, tava achando o curso muito lento, sabe? Tudo que falava ali no curso eu já meio que sabia, então foi bem decepcionante pra mim, porque eu tava muito naquela sede de coisa nova, sabe? Eu queria entrar na faculdade não pelo diploma, mas pelo conhecimento que aquilo ia me proporcionar. E como eu trabalhava na área há mais ou menos 1 ano e meio quando eu entrei na faculdade, eu achei assim que, tipo, eu não tava aprendendo nada, porque a galera que tava começando aquele curso era pessoas que não sabiam absolutamente nada. Então, eu sei que eu deveria ter seguido o ritmo da turma, mas aquilo começou a me dar um faniquito, né? Falando, ai gente, eu tô jogando meu dinheiro fora, porque eu fazia particular e era caro. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou trancar a faculdade e vou procurar um intercâmbio. E foi isso que eu fiz, tranquei a faculdade e comecei a procurar intercâmbio. Só que na minha cabeça, eu ia ficar 1 ano fora, eu não ia ficar todo esse tempo, né? Não foi algo planejado. Então eu fui para os Estados Unidos como au pair, nessa busca de intercâmbios, né? Eu achei vários intercâmbios e tal, mas eles tinham um preço muito alto, não cabia muito no meu bolso. Então eu descobri sobre o intercâmbio de au pair. Como eu já tinha tido experiência cuidando de criança, eu também tinha uma irmã mais nova, eu falei, por que não, né? Vamos ver o que vai ser. Comecei a fazer o processo pro intercâmbio de au pair e vim pra Michigan. E fui pra Michigan, porque eu não tô mais em Michigan, né? Fui pra Michigan pra cuidar de 2 menininhos, que vocês também provavelmente já viram aqui. Se não viram aqui, viram no meu Facebook, que eu tenho muitas fotos com eles. E enfim, eu tive 2 anos maravilhosos, sabe? Só que eu não sabia que o fato de morar fora ia despertar essa vontade de ficar. Eu achei que eu ia pra ficar 1 ano, acabei estendendo ficando 2 anos. No final eu falei, quer saber, eu ainda não tô muito certa do que eu quero fazer, então eu vou dar uma viajada. Vim pro Canadá pra ficar 6 meses. Eu tinha uma grana, mas não tinha muito, mas eu já tinha passagem comprada e tal. Então eu falei, qualquer coisa eu faço uns babysitting, sei lá, vou me virando. E, enfim, daí eu acabei conhecendo o Jonathan, que é o meu namorado, que vocês também provavelmente veem bastante aqui. As coisas aconteceram, não foi nada planejado. Mas, se eu soubesse que ao vir pra cá eu queria despertar essa vontade de migrar, eu com certeza teria feito faculdade antes. Porque isso teria facilitado muito, né, a minha colocação aqui dentro do Canadá. Se eu soubesse que eu ia querer ficar com a faculdade, as coisas seriam bem mais fáceis, apesar de não ser fácil. Não estou falando que é fácil migrar pro Canadá, tá? São duas coisas assim diferentes. Só tô falando que seria mais fácil, o processo seria menos complicado. Então eu acabei decidindo ficar. Eu fiz o processo de união estável, né, que no caso eu moro com meu namorado há mais de 1 ano, e aqui no Canadá você pode fazer esse processo de common law, que eles chamam, se você mora 1 ano com a pessoa. E é assim que eu acabei migrando pro Canadá. Basicamente é isso. Então, o que eu quero falar com esse vídeo? Essa decisão é sua. Você tem vontade de imigrar para outro país, então faça a sua faculdade, porque isso vai facilitar o seu processo de imigração. Pro Canadá, pelo menos, né? Agora, se você não sabe muito bem o que você quer, faça um intercâmbio de 1 mês que seja, sabe? É uma experiência que todo ser humano precisa viver. O que eu cresci no meu intercâmbio não tem como descrever em palavras. O meu primeiro ano de intercâmbio foi sensacional. Isso porque eu aprendi o inglês. Não foi muito demorado não. O inglês eu aprendi super rapidinho. Como eu morava dentro da casa de uma família americana, isso acabou facilitando muito, né? Então eles me corrigiam o tempo todo. É meio chato no início, mas hoje em dia eu agradeço. Porque apesar
do meu inglês não ser o melhor de todos, ele é um inglês que eu consigo me comunicar, eu consigo ligar no banco, resolver um problema, não tenho que pedir ajuda, sabe? Se eu não sei falar tal coisa, eu consigo usar outras palavras para descrever a mesma coisa, né? Já começa daí. Só de eu ter aprendido um idioma, né, não tem nem o que falar. Mas a experiência, né, o fato de você viver sozinho em outro país, ter que se virar, saudade de casa, isso faz você crescer muito. Eu sempre fui uma pessoa muito desligada, assim, da minha mãe, do meu pai, nunca fui muito uma pessoa muito família, eu era a pessoa mais da rua, assim. Por isso que eu achei que, tipo, ficar um ano fora ia ser de boa, e até foi de boa. Só que eu aprendi a dar muito valor na minha família. Se eu soubesse que eu ia acabar emigrando, eu talvez teria aproveitado mais tempo com eles, eu teria ficado mais com eles. Faça um intercâmbio, de um mês que seja, mas faça um intercâmbio. Eu acho que todo ser humano tem que viver essa experiência. Você vai crescer muito, muito, muito. Você vai começar a ter mais compaixão pelas pessoas, você vai começar a dar valor nas pequenas coisas, coisas simples que pra você antes não faziam diferença nenhuma, hoje em dia, tipo, tem dias que você acorda e fala assim, putz, eu daria tudo pra comer a comida da minha mãe. Eu sei que apesar das minhas escolhas terem me trazido pra longe da minha família, eu não me arrependo, eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz mesmo. Hoje em dia eu tenho essa certeza de que minha vida é do jeito que eu sempre sonhei, sabe? Tenho muitos outros sonhos que eu quero realizar, mas eu sei que de um certo ponto a gente tem que ser até um pouco egoístas, porque a vida é isso aqui, a vida é uma só. E a gente não tem que ficar só na vontade, não. A gente tem que fazer o que tem vontade. Eu tinha vontade de conhecer outro país. Acabei conhecendo os Estados Unidos, moro aqui no Canadá, vai fazer quase 3 anos, né? 3 anos já? Meu Deus! Como faz tempo? Vai fazer quase 3 anos que eu moro no Canadá. Sem dúvida, se eu não tivesse feito o intercâmbio de au pair nos Estados Unidos, minha vida teria tomado um rumo completamente diferente. Com certeza, o fato de eu ter segurança para falar o idioma, de eu me sentir segura, de eu saber que eu conseguia me virar estando em qualquer lugar, foi o que me fez vir pro Canadá. Eu sabia que, tipo, se não desse certo aqui, eu poderia voltar para casa. E que tem um monte de países por aí no mundo que eu quero visitar e que eu poderia visitar caso que não desse certo. Mas acho que a sensação que eu mais gostei de ter feito o intercâmbio foi ter percebido o quanto a gente tem capacidade de abraçar o mundo, sabe? Eu não sou de família rica, eu nasci e fui criada na favela. Minha família, meus pais, a gente nunca passou necessidade, mas a gente também nunca foi de uma família de esbanjar, sabe? Meus pais nunca nem viajaram de avião, pra você ter noção. Então a gente veio de uma família bem simples. Minha mãe veio de baixo, hoje em dia ela tem uma vida boa e tal, mas ela veio de baixo da roça. Então assim, não tem essa de que, ai, mas eu sou pobre, ai, mas eu não consigo. Quem quer, corre atrás, consegue. O intercâmbio de au pair foi o que dava pra mim pagar, não era lá essas coisas, né? Não é o melhor intercâmbio pra você viajar, conhecer um país, mas se você tiver essa vontade, você não tem tanta grana e você, sei lá, você tem esse sonho, é uma oportunidade, sabe? Então você tem que agarrar, você tem que dar um passo do tamanho da sua perna, né? Eu sei que seria maravilhoso fazer um intercâmbio onde eu pudesse só estudar ou só viajar, mas pra mim não daria certo. Então, eu acho que é isso, gente. Eu até acabei falando demais. Eu acho que ficou clara a mensagem que eu quero passar. Eu acho que é você que tem que sentar e analisar na sua vida, né? Qual que seriam os prós para você de fazer o intercâmbio antes ou fazer o intercâmbio depois, sabe? O que isso ia afetar na sua carreira, se você tá fazendo faculdade, você tem vontade de atuar nessa área que você tá fazendo, né? Porque a gente começa a fazer faculdade e não tem muita certeza, né? E conforme vai estudando, decide que é aquilo que a gente quer. Mas se você vê que não é isso que você quer, ou se você quer dar um tempo, tipo, ter uma rotina diferente, que eu sei que a rotina de estudo cansa, você pode fazer um intercâmbio menor se você tiver condições. E é isso, eu acho que eu já falei bastante, né? Acho que deu pra dar uma pincelada aí no que eu penso a respeito de fazer faculdade antes ou depois. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem se pra vocês tudo bem eu fazer, assim, vídeos assim, com a cara lavada, né, sem fundo, bonitinho, porque fazer o quê? Essa é a realidade, minha realidade, né? E eu espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima.